Com frequência, a gente tem falado sobre a questão da integração sensorial no autismo. Só que, às vezes, a gente coloca isso apenas como uma questão de seletividade alimentar, ou uma questão de toque, de não suportar pisar no chão, ou vestir certas texturas de roupas, ou pisar em determinados terrenos. Mas você sabia que a integração sensorial, ela exige e envolve muito mais do que um paladar, um tato, uma audição de não suportar barulhos. A integração sensorial e os sistemas sensoriais, nós temos alguns como o sistema vestibular e proprioceptivo, que é responsável pela questão do nosso equilíbrio e do tônus muscular. É sabido que no transtorno do espectro autista, o transtorno de coordenação motora também é muito comum. Pessoas com dificuldades no equilíbrio, com flacidez e hipotonia muscular, pessoas que não se sentem seguras para correr, ou que deixam muito as coisas cair, ou que vai pegar as coisas e derrubam, que são muito desastradas, tropeçam muito, caem bastante. E também eu já tive algumas reclamações de alguns adolescentes que os pais me falam que eles fazem xixi na cama, ou certa vez uma paciente, ela urinou no terminal, né, indo embora para casa, ou até mesmo suja a roupa na hora que tá de evacuação. E aí os pais de crianças já ou adolescentes sempre reclamam isso. E aí eu ficava um pouco curiosa, né, de será que é a medicação, o que acontece? Mas isso também diz respeito a um sistema sensorial chamado interoceptivo. Esse sistema sensorial, ele é responsável por nos dar a capacidade de reconhecer e perceber os nossos estímulos internos. Aquela vontade de que a gente tá de fazer xixi, que tá começando a encher a bexiga, que eu preciso ir até que tanto eu posso segurar para não fazer na roupa, a vontade de evacuar, até que ponto eu consigo segurar e eu percebo que eu comecei a ficar com vontade, mas ainda tá tranquilo até chegar no banheiro. Quando eu estou satisfeito de uma alimentação e o meu estômago já está cheio, ou quando eu estou com fome. Para uma pessoa que tem uma desintegração sensorial nesse sistema interoceptivo, por exemplo, ele vai ter dificuldade por reconhecer se ele está com fome ou se ele sente algum desconforto, dor de barriga ou ansiedade ou fome. Ele pode não dar conta de discernir isso. E isso é grave porque às vezes pessoas autistas podem ficar dias ou horas sem se alimentar, sem saber se está com fome ou sem perceber que ainda não comeram. E também pode acontecer essa questão de urinarem na roupa ou de sujarem a roupa na evacuação, porque elas não conseguem perceber quando começam os sinais de desconforto ou de que está começando a querer ter essas necessidades. Quando elas percebem, já estão saindo, já está no limite e muitas vezes não dá tempo de chegar no banheiro ou de segurar e acaba fazendo isso, de fazer xixi na calça ou de evacuar na roupa. Então, isso são coisas que podem alterar o comportamento e trazer grandes constrangimentos para as pessoas dentro do espectro do autismo. Então, trabalhar o sistema de integração sensorial, fazer terapias, principalmente com o terapeuta ocupacional, que é um dos profissionais recomendados para trabalhar a questão da integração sensorial, é importantíssimo para que a pessoa com autismo possa ter maior qualidade de vida e melhora em diversos comportamentos, em diversas áreas da vida, ok? Depois eu venho falar para vocês um pouquinho mais sobre a questão da integração sensorial, de que forma que ela afeta a nossa personalidade, o nosso humor,
tá bom? Então, fica a dica, integração sensorial, uma terapia importantíssima dentro do tratamento do autismo, tá bom? Então, tchau, tchau, até mais.